Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ancestralidade do material natural, que é a madeira, né? As novas tecnologias, a gente teve aí nos últimos anos um avanço muito grande, né, do material, e o baixo consumo baixa emissão de carbono, né? O material mais antigo se une à inovação e ao poder tecnológico das grandes indústrias e traz solução para áreas internas e externas com baixo impacto. Eu dividi a palestra em alguns tópicos porque, na verdade, é uma conversa, né? Hoje o avanço está tão grande nesse tipo de material, a gente vem quebrando grandes paradigmas, e eu achei melhor a gente dividir isso em 4 tópicos para conversar um pouquinho com vocês sobre esse material. Então, primeiro a gente vai falar da madeira, né? A madeira vem sendo utilizada, foi um dos primeiros materiais a serem utilizados na construção civil. É um material extremamente durável, um material maleável, leve, fácil de encontrar, fácil de transportar, e tanto é durável que em 2023 foi encontrada na Zâmbia uma estrutura de madeira intacta de 476 mil anos, né? Aí eu trouxe um pouquinho da temporalidade do material para a gente entender porque hoje a gente criou tantos tabus em relação a esse produto, né? A madeira é durável, como eu falei, já foram encontradas até estruturas intactas de 476 mil anos. A gente vem explorando esse material desde os primórdios da civilização e depois foram sendo criados listas, né? E ela foi tendo um estudo melhor, até que se criou uma lista durante o período colonial aqui no Brasil, que foi tipo como se fosse o nosso primeiro código florestal, que é a madeira de lei. Então eles categorizaram algumas espécies que só a coroa podia utilizar a fim de preservar isso para determinadas pessoas, como o jacarandá, o mogno, e depois isso foi sendo explorado, desmatado, e aí a gente começou a ter que proteger esse material, né? Mas, ao longo dos anos, ele é um material que vem sendo utilizado também em obras históricas, com mais de 100 anos, pontes, castelos, só que até chegar na Revolução Industrial, que foi aí que começou essa questão do preconceito com o material natural, né? Com a Revolução Industrial, a madeira acabou cedendo lugar ao aço, ao concreto, a outros materiais, né, de extração. E foi se criando alguns paradigmas sobre a manutenção do material que nós vamos ver que hoje estão bem mais evoluídos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que agora, neste momento que a gente está, no século XXI, a madeira ela passou a ser estudada de uma maneira diferente, não é mais um teste, você não vai colocar uma espécie lá e ver se ela vai ter durabilidade ou não. Hoje são feitos testes em laboratório, as pessoas conhecem o material profundamente, a gente consegue fazer diversos tipos de estresse nesse material para saber aonde ela pode ser especificada. E com isso, a gente consegue dizer que é um material muito interessante, porque até para a estrutura, né, por exemplo, de madeira laminada colada, que já tem prédios de até 18 andares, todo em estrutura de madeira, agora, moderno, né, não de obras antigas, a gente pode dizer que ela se comporta de uma maneira diferente do que o concreto, por exemplo. Então, se pega fogo em algum lugar, ela vai queimando por fora, não é igual uma construção de aço e cimento, que aquele aço vai dilatar e essa construção vai começar a meio que se desmontar, né? Então, é um material extremamente seguro para isso. Saúde, né? A madeira, ela é respirável, ela pode absorver e liberar umidade, portanto, ela promove um clima interno naturalmente regulado. Ela é saudável para as pessoas, porque você não tem componentes químicos ativos nesse material. Então, para áreas internas, ela é perfeita. É um material que é economicamente viável. Quando a gente começa a falar hoje em dia em construções de madeira, né, quando a gente sai um pouco do revestimento e vai para as estruturas de madeira laminada colada, MLC, CLT, a gente começa a entender que as construções de madeira,
elas possuem uma economia muito melhor do que uma obra de alvenaria convencional. Isso porque é uma obra previsível, né? Você vai fazer, você vai projetar, você vai testar, isso vai ser construído dentro de uma fábrica e depois vai ser levado a campo. Diferente de uma construção convencional, que ela é totalmente imprevisível, porque quando você fala de cimento, de outros tipos de material, você está falando sobre cura ao tempo, então você começa a depender do clima, isso pode acarretar em tempo maior de obra. Tem várias questões que fazem com que a madeira seja economicamente viável para se tornar um dos principais materiais do futuro para a construção civil. O desempenho desse material é muito interessante. A madeira, ela é durável, né? Hoje em dia, a gente fala em garantias longuíssimas, né? Se a gente está falando em estrutura, a gente está falando em garantias de 50 anos. Em pisos, a gente está falando de garantias de 15, 20, 30 anos, né? Mesmo os materiais estruturados, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vocês também já viram numa palestra anterior, ele tem uma garantia muito maior do que aqueles antigos pisos feitos à mão dentro de obra. Agora eu vou entrar nas tecnologias, né? Claro, eu não vou me aprofundar em todas as tecnologias minuciosamente, porque é muita coisa, é muita diversidade que existe no mercado. Então a gente vai do piso maciço, né, até os revestimentos de áreas externas com novos tratamentos para esse tipo de projeto. Agora, uma coisa muito importante, tá? Não existe entre as tecnologias que eu vou apresentar melhor ou pior. O que existe é perfil de obra, perfil de projeto e perfil de cliente. Então a gente vai começar falando de pisos maciços, de madeiras maciças, né? Engenheiradas, e depois, por último, dos tratamentos para fachadas e áreas externas. Bom, dentre os pisos maciços, agora é a hora que os produtores de madeira vão me odiar. Entre os pisos maciços, a gente tem a madeira e o bambu. Por que eu falei isso? Porque o bambu, na verdade, é uma gramínea, né? Ele não é uma árvore. Então, normalmente, quem produz piso de madeira fala que não é madeira, mas ele tá nessa categoria de pisos naturais porque ele funciona como um piso de madeira. Ele também pode ser raspado, envernizado, ele tem uma estrutura de base. Ali vocês estão vendo uma foto do Village Mall, no Rio de Janeiro, que é um shopping que está há 10 anos com o bambu em área de passeio, né? Então, são 8.000 metros quadrados instalados. Vale a pena prestar um pouco mais atenção nesse tipo de produto. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo começa pela floresta, né? Não existe hoje a gente conseguir especificar um material que não tenha consciência ambiental com aquilo que ele produz. Por que eu estou falando isso? Porque quando as empresas têm essa consciência e elas têm todas as certificações, vocês podem ter certeza que a qualidade do produto é indiscutível. Porque as certificações, elas não analisam somente se ele desmata ou não. Eles avaliam o processo fabril também. Então, é bem importante a gente pensar nisso. O manejo florestal acontece de uma maneira muito interessante. Primeiro é feito o mapeamento dessa floresta, né? Então, todos os parceiros que a gente trabalha hoje, eles têm o ativo florestal em conjunto com a fábrica, né? Eles não fazem compras de terceiros. Então, primeiro é feito o mapeamento, depois é feita a divisão dessa floresta por ruas, né? Em 30 partes, 25 partes, dependendo do tipo de manejo florestal. E é feita uma identificação dessas espécies. Feita a identificação dessas espécies, eles vão passar para o planejamento de corte. Quando a árvore é derrubada, coloca-se, não sei se vocês estão conseguindo enxergar na imagem, mas tem uma plaquinha ali na árvore. Essa plaquinha é a identificação da madeira que vai seguir com ela até a casa do cliente. Então, se vocês começarem a exigir essas documentações,
vocês vão ver que essas documentações têm um acompanhamento e rastreabilidade desse material. A partir daí, elas vão para a serraria, depois elas vão para a fábrica, onde elas são gradeadas, até ter a secagem normal ali ao tempo. Depois elas partem para a estufa, o corte e a linha de pintura. Então, como é que fica esse piso maciço? Ele fica um piso maciço com 8 camadas de verniz, né? Macho e fêmea nos 4 lados. Ele fica um piso um pouco mais estável do que um piso comprado para ser parafusado ali no chão. E ele passa por toda uma cadeia de testes para chegar na casa do cliente, né? No caso do piso maciço, a tecnologia, ela tá toda no verniz, né? Então é feito todo um teste de ciclos de resistência para saber o quanto que esse material aguenta de tráfego, por exemplo, né? Se ele pode ser colocado numa área residencial, numa área de alto tráfego. E aí é interessante conversar com quem está fazendo a especificação do piso junto ao escritório para entender qual seria o melhor material a ser colocado. O grande lance da madeira maciça, o que é interessante, é que você tem a vantagem de algumas espécies você poder utilizar interna e externamente, né, da mesma fábrica. Então, isso é uma composição de projeto. É interessante que vocês observem primeiro o uso da madeira para depois entender como é que vai ser a especificação desse material. Bom, partindo para o bambu, ele também tem manejo florestal, apesar de que durante muitos anos sempre falaram que não precisaria ter os selos ou as certificações, mas todas as florestas de bambu também são manejadas, né? O bambu é classificado como uma gramínea. Então, antes eu mostrei ali o manejo florestal dividido em ruas em 30 ruas, por exemplo, que a gente está dizendo que são 30 anos, que é para a árvore se renovar, né? Aqui, o bambu, em 4, 5, 6 anos, ele já está pronto para ser cortado e produzir os pisos. Então, ele é uma fonte rapidamente renovável, né? Diferente das árvores nativas, que elas demandam de mais tempo para se renovar. A durabilidade. Quando a gente fala em áreas comerciais, de grande tráfego, tipo shoppings, aeroportos, que nem eu mostrei ali no Village Mall, né, que está em várias áreas do shopping, o bambu ele é ideal. Por quê? Porque ele é uma fibra, ele é um piso construído, ele não trabalha, a estabilidade dele é bem maior e ele tem uma dureza muito mais alta do que as madeiras mais duras brasileiras. O que isso significa? Que ele não amassa, ele não abre fresta. Então, para essas grandes obras comerciais, ele é ideal. E aí, é claro, a gente faz residências com pisos de bambu também, e a gente sempre recomenda para aquelas casas que o pessoal gosta de receber, de dar muitas festas, porque dependendo da característica da superfície do bambu, ele ainda não vai aparecer nenhum tipo de risco, nenhum tipo de marca. Então, ele é bem interessante para isso. Como eu falei, ele tem uma estabilidade dimensional muito maior, por isso que nessas grandes obras eles curtem usar o bambu em extensões grandes, incluindo as praças de alimentação, né? Porque a manutenção dele é muito mais simples. A gente tem dentro das linhas, dentro dos tipos de materiais de bambu, de algumas tonalidades, e também tem um outro tipo de piso, que não é o que eu mostrei antes, que é para alto tráfego, um material para áreas residenciais, um pouquinho mais clarinho, natural, né? Que também dá para ser especificado aí mais para paredes e forros em áreas comerciais e para pisos em áreas residenciais. É um material extremamente versátil, você consegue fazer escadas, forros, mobiliários, tudo com piso de bambu. Como ele tem 1,2 centímetros, dá para revestir muita coisa, incluindo portas, painéis residenciais, né? E até mesmo móveis.
Depois a gente entra na categoria de pisos engenheirados, né? Vocês já tiveram, inclusive, uma palestra explicando muito bem esse material. E o que a gente costuma dizer é que o piso engenheirado ou estruturado, né, como se chamam no mercado, é um upgrade do revestimento de madeira. Por quê? Ele tem uma estrutura nessa base, né? Todas as madeiras, elas são intertravadas para que esse material não trabalhe, não abra frestas a longo prazo, e a manutenção, aí a gente vai dizer de 10 a 15 anos, seja muito pequena, né? Como eu falei, tudo começa pela floresta. Alguns dos nossos parceiros têm a própria floresta, né? No caso, aqui é a Floresta Manoa, que abrange 75 mil hectares certificados PEFC, equivalentes a 2 cidades de Florianópolis, por exemplo, né? Então, e também tem a certificação FSC. Eles foram, inclusive, menção honrosa na ONU, né? Como um modelo exemplar de manejo florestal sustentável na América Latina. Então, é uma empresa que, além de ter o ativo florestal, eles ainda têm toda uma parte de educação ambiental nesse local. Aqui, eu até trouxe essas imagens que tem no site deles, né? Que mostra a evolução do desmatamento ao redor da onde eles têm a própria floresta. Então, vocês podem ver que em 20 anos, hoje a gente está em 2025, todas as áreas onde não tinham esse arrendamento para manejo florestal foram desmatadas. E a Manoa se manteve em pé. E por que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a construção civil em 2021 foi um dos setores que mais poluiu o meio ambiente, né? Com 37% das emissões de carbono relacionadas ao processo da construção. E é por isso que a gente fala que utilizar madeira é muito interessante, porque o fato de você manter a floresta em pé, você está renovando esse ciclo de carbono, em vez de fazer a extração total, como em alguns outros tipos de material que não se recompõe na natureza. Bom, dito isso sobre a floresta deles, né? O piso engenheirado passa também pelo ciclo da serraria, assim como passa o maciço, só que depois eles são laminados, né? E aí eles vão ser construídos, como vocês já viram anteriormente, com essa base de pinos ou eucalipto, e aí assim, é a madeira com os veios num sentido na parte de cima, no meio ela é sarrafiada, em outro sentido, embaixo a madeira dura no mesmo sentido do piso de cima. Então, como a madeira trabalha na largura, dentro, na outra direção, você consegue pisos sem frestas por longos prazos. Além disso, ele é um piso estruturalmente mais leve, né? Aqui eu até trouxe o exemplo de uma obra que é, assim, a gente escuta muito, né, assim, no mercado, eu tenho um piso de madeira antigo, eu queria retirar e comprar um novo. Não, o piso de madeira, ele pode ser recuperado por completo, principalmente se ele for maciço e bem antigo, dá para recuperar. Esse é um exemplo. O piso do chão já existia nessa casa, uma casa bem antiga, ele foi todinho recuperado com um verniz fosco para ser modernizado, e no forro foi utilizada a madeira estruturada, porque é uma madeira bem mais leve para esse tipo de uso. O piso estruturado também te permite fazer outras coisas, como escadas, mobiliários, né? Dá para fazer curva. Então, assim, a criatividade do especificador pode existir nesse tipo de material. É muito mais fácil, inclusive, trabalhar com ele, porque ele é mais leve, fácil de cortar, mais maleável, né? E aí agora a gente entra na parte dos tratamentos. Aqui a gente vai falar basicamente de tratamentos para áreas externas, né? Porque a gente sabe que esse é o calcanhar de Aquiles do material natural.
Então, a gente vai falar sobre o Shou-Sujiban, a madeira termotratada e depois a madeira termotratada pré-oxidada. Shou-Sujiban é uma técnica japonesa milenar que foi adaptada para a indústria, no nosso caso, né? Bem antigamente, os japoneses queimavam o cedro com fogo para manter essa madeira em área externa para ela perdurar por muitos e muitos anos. Esse processo foi adaptado pela indústria. Hoje esse material é feito de maneira totalmente industrializada, controlada, né, para que se tenha uma superfície muito mais bonita, mas que dure em áreas externas por um longo período de tempo. É possível colocar em fachadas, né? Então a madeira ela é ideal para fachadas por essa queima. Essa queima ela protege a madeira, que a longo prazo não precisa de manutenção, né? Aqui inclusive é uma fachada que foi feita em 2018 e nunca foi dado manutenção nela. E o Shou-Sujiban hoje, de forma industrializada, é possível especificar a resistência da técnica com a coloração diferenciada do material. Por que eu tô falando isso, né? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de áreas externas, a gente não escolhe o material por cor, né? A gente inicia pelo uso, depois a gente vai para a espécie da madeira e, por último, é que a gente vai escolher a tonalidade. Se a gente estiver falando de madeira tradicional brasileira, por exemplo, né? Porque a gente sabe que as espécies mais clarinhas são mais macias, mais suscetíveis a fungos e as intempéries, e aí a gente não consegue mantê-las por muito tempo nas áreas externas. Claro que existem as exceções clarinhas que podem ser, mas via de regra é mais ou menos isso. No caso do Shou-Sujiban, a gente consegue várias tonalidades, inclusive um piso ou uma fachada quase branca, que ela vai dar uma leve acinzentada em áreas externas, exatamente por conta da técnica e não somente a cor. Bom, seguindo, a gente tem o termotratamento, que é a madeira finlandesa que veio para o Brasil, e é um tipo de tratamento muito interessante, porque em vez da utilização de química ou de uma técnica superficial, como eu comentei antes do Shou-Sujiban, ele é um material que sofre uma modificação química da madeira, né? Então, esse material ele passa por uma combinação de, assim, simplificando, tá? Uma combinação de vapor, pressão e calor, que retira como se fosse uma estufa, que retira toda a água dessa madeira, mas modifica as células, né? Não é simplesmente uma secagem simples, tanto que é uma tecnologia patenteada na Finlândia. O que essa técnica traz de vantagem, né? A madeira, ela vai prontinha para a obra, então são inúmeros perfis que a fábrica consegue fornecer, né? Ela vai dimensionalmente estável, ela tem uma durabilidade às intempéries, ela se adapta a todos os climas. Quando a gente fala se adapta a todos os climas, é que eles vendem em mais de 65 países. Então a gente está falando de neve, Urubici, por exemplo, e também aqui a praia Florianópolis, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades com esse material. Ela não tem nenhum tipo de tratamento químico, porque o termotratamento e essa modificação não exige que esse material precise de, por exemplo, CCA, que a gente está falando de cloro, cromo e arsênio, que é veneno na madeira, né? Ele é totalmente natural, então ele não tem nada tóxico. É possível colocar em saunas, por exemplo, né? Que onde você vai ficar num cubículo ali com vapor, você não vai colocar uma madeira que solte muita resina ou que tenha um tratamento tóxico. Então, esse material é perfeito para isso. E aí, aqui a gente vê como que ele pode ser aplicado, né?
são forros, fachadas, decks, brises, pergolados. Ele não é um material estrutural, né? Como eu tinha falado lá no início da madeira laminada colada, por exemplo. Ele é um material decorativo, mas para pergolado sem vidro em cima é possível fazer. Fachadas, né? Então, há uma infinidade de possibilidades em fachadas, porque tem muitos e muitos perfis. E o que vai acontecer com esse material a longo prazo se não for feito nenhum tratamento na superfície dele? Ele vai oxidar, ele vai acinzentando, né, com o tempo. Que, assim, particularmente acho muito bonito, né? E todas as pessoas que têm visto construções em madeiras pelo mundo têm solicitado bastante essa tonalidade cinza. No material termotratado, ela é 100% natural. E para solucionar uma questão de dúvidas, né, sobre como esse material oxida, foi lançado este material que é pré-oxidado, ele já vem oxidado da fábrica. Por quê? Quando a gente fala aqui que o material vai passar da tonalidade marrom para a tonalidade cinza, ele precisa de chuva, da combinação chuva e sol, né? Então, se tem um beiral numa casa, por exemplo, e na fachada tem esse material, aonde esse beiral está fazendo sombra e não pega diretamente a água, ele não vai acinzentar por completo. Então, durante uns meses, talvez até um ano, essa casa vai ficar toda meio manchada. E no nosso país, aqui no Brasil, a gente se incomodava muito com isso. E eu acredito que em outros lugares do mundo também. Porque foi lançado este ano esse material que já vem acinzentado, pré-oxidado, para que quando essa madeira passe a oxidar e a envelhecer, ela não sofra essa variação na obra. Então, vai ter uma fachada totalmente acinzentada, como essa daqui, desde o início. O que torna o material muito interessante, porque aí realmente não precisa de nenhuma manutenção. O conceito do projeto já parte da madeira oxidada. E, por fim, a gente vai falar um pouco de meio ambiente no século XXI. A gente precisa mitigar, né, o aquecimento global, a gente precisa mitigar algumas ações que vêm acontecendo de desmatamento. E por isso, o que eu falo para vocês é o que o meu colega falou aí de manhã, né, que corra atrás da documentação. Se você for especificar material natural, os selos de sustentabilidade vão dizer muito sobre as empresas, né? E esses selos, eles são divididos em várias categorias. Então, o básico do básico é o DOF, que é o documento de origem florestal, né? Isso é o básico. Na verdade, isso é obrigação, né? Até para transportar a madeira. O que vem dali para frente? O PEFC e o FSC, que são os selos de manejo florestal e auditorias internacionais, né? Então, se a empresa, por exemplo, é uma importadora e tem o FSC, significa que ela foi auditada na sua base e os seus fornecedores também foram, porque isso vem em todas as notas fiscais, sejam as notas fiscais de importação, sejam as notas fiscais que vai para o cliente, né? Então, é uma segurança. E os selos, eles não são só para manter a floresta em pé. Eles dizem muito sobre os processos internos, diversidade dentro da empresa, melhorias de trabalho. Então, tem uma série de coisas que envolvem os selos de sustentabilidade, que não é só a questão florestal. Depois, a gente vem com os selos que eu gosto de falar que são os selos para as pessoas, né? O Green Guard, Florescore, antibactericida, EPD, que é a Declaração Ambiental de Produto. Vários desses selos dizem muito sobre a interferência dos materiais na nossa saúde. A gente sabe que verniz à base de solvente é um veneno para a respiração nossa do dia a dia, né? Aquilo ali
na sua casa, todos os dias vai soltando metais pesados e a longo prazo isso não faz bem para a nossa saúde. Então, alguns desses selos garantem que a qualidade do ar vai estar muito boa a longo prazo, né? E isso garante a saúde das pessoas. E por último, são os laudos técnicos. Laudo de reação ao fogo, teste de resistência dos vernizes, laudo de ciclo de vida do verniz, laudos técnicos em áreas externas. Solicitem isso para todos os fornecedores, porque são esses laudos, são um conjunto dessas três documentações, a procedência, as garantias de qualidade e os laudos técnicos que vão fazer com que vocês tenham garantia desses materiais na obra. Muito obrigada.